Estou aqui para falar sobre o meu livro, Defensores do Olimpo, A Ascensão, o segundo livro da saga. Bem, se no primeiro livro nós apresentamos o universo e os nossos protagonistas, o livro 2 está aqui para expandir horizontes. Estamos aqui para mostrar o que é esse todo que esses jovens têm que proteger. O segundo livro ele serve de ampliador do escopo da obra, tudo que eles vão enfrentar, tudo que eles vão passar, tudo que está nos ombros deles. Um ponto bem interessante logo de começo são a apresentação dos vassalos. Sim, cada um dos herdeiros do Olimpo tem direito a ter uma equipe composta por 6 servos. São deuses que estão a serviço deles diretamente, cumprindo missões e coisas cogêneres. E também um exercício de liderança para eles, porque se eles vão ser os herdeiros, se eles são os herdeiros, eles vão ser os líderes um dia, eles precisam exercitar a liderança. E tem exercício melhor do que manter uma equipe de 6? Você tem que coordenar, dar ordens, ouvir os problemas deles, ajudar e deixar tudo aquilo ali viável. Assim, até as contas dos 6 é a responsabilidade do herdeiro a quem eles são vassalos. Então, esse segundo livro mostra mais sobre a responsabilidade e o peso no ombro de cada um deles. E também apresentar os outros jovens dessa geração. Se é dito no primeiro livro que os 12 herdeiros são os mais talentosos e poderosos da nova geração, quem são esses outros jovens deuses? É claro, no primeiro você vê alguns, como a Trina, a Lara, a Ariana e alguns. Só que nesse segundo nós expandimos, nós trazemos mais coisas. Por exemplo, a Margot, que é uma das filhas de Hades e Perséfone, que é irmã de Brock, uma das melhores amigas da Kimiko e é parte da sua equipe pessoal. Inclusive, tanto a Margot quanto todas as outras deusas que estão na equipe da Kimiko foram treinadas pelas arpias igual a ela. Então elas têm esse laço em particular. Então, cada uma das equipes, das 12 equipes, tem seu nome próprio, seu estilo próprio e o que ligou cada um dos integrantes ao deus que eles servem. Para mostrar que a Silver, Lilian, Kimiko, Dawn, o Sam, Brock, Sonya, Lunis, Leah, Drox, Bio, Saffron, eles não estão presos ali. Eles têm proximidade porque as missões deles são juntas, mas eles têm amigos em outros círculos. Por exemplo, a Bios tem ali seus amigos, o seu séquito que é ligado a questões ambientais. A da Silver são todas ligadas às Amazonas. Você tem a Lilian, que de certa forma tentou replicar as 6 rainhas na personalidade e o estilo de habilidade das integrantes da equipe dela, o Círculo de Antares. Então, assim, esse segundo livro tem essa particularidade, ela mostra mais da personalidade dos herdeiros. E não só isso, mostra quais são os papéis deles no Olimpo, além das missões. Você tem a Silver, que cuida da parte zoológica, de cuidar dos animais de combate, de cuidar da vida selvagem. A Lilian ama cozinhar, ela cuida da parte da culinária do Palácio Real, não por obrigação, mas porque ela gosta e contribui. Ela é uma deusa ligada às artes, à cultura. Então ela faz coisas que agregam para o ambiente, elevam o estado de cultura. Ou seja, ela quer elevar o padrão de qualidade do Olimpo através da excelência gastronômica, que é algo que para ela é muito querido, é muito caro. Inclusive tem ligação com a época do treinamento dela, em particular com a Ingrid. Aí você tem a Kimiko, que trabalha com questões de como as habilidades elétricas dela e de Cosmo permitem sensorial muito grande, ela trabalha na parte de defesa do Olimpo. Ela consegue sentir o ambiente e se alguém chega perto de áreas onde não deveriam sentir. Ela é um sensor. Mais ou menos o que a Ino faz em Boruto, para quem assiste. Só que a Kimiko em si não é uma sensorial, ela não invade mentes, mas como ela usa trovões e eletricidade, ela cria campos eletromagnéticos que ela consegue perceber deformações quando alguém entra no perímetro que não era para entrar. É bem interessante esse uso do poder dela. Aí você tem também ali a Dawn, que está estudando para ser uma advogada no Olimpo, porque a esfera divina tem essa questão de judiciário muito bem estabelecida.
Inclusive fica estabelecido que o juiz que decide da mais alta instância ali é o Zane, que é o alfa maior da sabedoria e da justiça, que está diretamente sob ordens de Atena. A Atena daria um veto para uma decisão que ela achasse injusta. Ela seria como se fosse o STF, o Zane é o STJ e tem outros juízes abaixo dele que são os estaduais. Aí você tem seguindo, você tem o Sam, que trabalha ajudando, salvando náufragos no mar e também com mapeamento oceânico. Você tem o Brock, que ajuda no submundo. Nesse segundo livro é melhor explicado como funciona o submundo, como ele é todo dividido. E o Brock ajuda na burocracia, porque o submundo é uma grande democracia. Não democracia, desculpa, uma burocracia. Você tem a Sônia, que ajuda nas questões militares de arregimentação de tropas, organização, garantir que todo mundo está alinhado, fazendo o que deve, planejamento estratégico militar. O que a Dawn também faz, mas a Sônia é mais ligada a isso. Você tem a Lunis, que tem um papel importante nas forjas, em aprovação de novos modelos de armas e teste de qualidade. Você tem a Lia, que trabalha no Hospital do Olimpo, ajudando como emergencista médica lá. Você tem o Drox, que ajuda nos Correios. Você tem a Bios, que ajuda na questão de infraestrutura ambiental sustentável e decoração. Você tem a Saffron, que cuida da diplomacia. Olha, essa talvez seja a maior surpresa, né? Que a que era mais casca grossa e violenta quando era Darken, agora é uma diplomata. Se bem que ali, ó, é tudo explicado. Ela é uma deusa do poder, ela tem um passado dela de como ela era perigosa. É uma medida balística do Olimpo mostrando. Não brinca com a gente não, que a nossa diplomata, a nossa representante aqui é casca grossa. Só que a Saffron não é do tipo de diplomata que vai para fora. Ela que cuida dos assuntos do Olimpo com os embaixadores dos outros panteões lá no Olimpo. Lembra que tem o Maximilian do Egito, a Sinara do Shinto e a Anacena dos nórdicos? Lá, quem cuida da comunicação direta desses três com o Olimpo é a Saffron. Então a Saffron faz esse trabalho de diplomacia do âmbito doméstico, cuidando de quem está ali representando outros panteões. Ali é te apresentado outros conceitos, como a CPU, a Comissão dos Panteões Unidos, que é a ONU desse universo divino. Nós temos ali um arco, o primeiro arco do livro é falando sobre os jovens herdeiros na guerra. Porque lembra que no final do primeiro livro teve o começo da guerra contra o Clã das Sombras, da Umbralia e do Scotted? Bem, aqui nós temos a sequência disso, o desfecho da guerra, e mostra o quanto cada um deles cresceu e se tornou mais poderoso. E os seus sectários, os membros das suas equipes pessoais ali mostrando por que eles são servos dos herdeiros. Que dentro dessa nova geração, esses jovens deuses que servem eles estão entre os mais fortes. E também mostrar que os herdeiros não podem moscar. Eles são os mais poderosos, mas se eles brincarem, eles podem ser superados. A Margot mesmo. A Safrina, a Lisa, a Margot, Penthesilea. Penthesilea é um caso em particular, mas a Margot, por exemplo, ela, se brincar, ela consegue deitar o Brock na porrada. Então, assim, tem o Theo, que é o irmão do Sam, e o Theo também é páreo duro para brigar com o irmão em termos de poder e potencial. O Apolinari, no começo você não dá nada por ele, você pensa assim que ele é um frouxo, mas depois tu vê que o bichinho cutuca fera com vara curta, não. Tem o Leônidas, você tem vários jovens ali e cada um deles com as suas próprias habilidades, eles não são cópias dos herdeiros. Então os poderes, o estilo de luta, tudo isso eles têm assinatura própria. E uma coisa que eu acho importante ter nesse segundo livro é explorar melhor os alfas maiores. No primeiro livro fica estabelecido que eles são os generais, eles são aqueles que estão ali os braços direitos dos olimpianos. Mas nesse segundo livro eu mostro por que eles são isso. Ali eu mostro o que eles fazem, como eles fazem, as atribuições. E tem um arco só deles ali que tem um julgamento, tem a questão das Amazonas, como é essa relação entre as Amazonas e o Olimpo.
Então ali você vê que o Taian é responsável por treinar os jovens da nova geração que têm talento para serem alfas, ou talvez até alfas maiores um dia, enquanto deusas alfas como Reane e a Sarah treinam jovens que têm talento, mas não necessariamente ponta de lança. E a Reane e a Sarah não são alfas maiores, elas são alfas normais. Então tem toda a questão de hierarquia, você tem o Viana, que é o gerente das forjas, você tem a Hipólita, que é uma das generais principais do exército, você tem a Daiane, que cuida da parte da educação, que ela é diretora de palestra, você tem a Gisele, que cuida das questões financeiras e ao mesmo tempo logísticas, você tem a Nicole, que cuida da questão do abastecimento do Olimpo e das tropas aliadas. Então, cada um dos 12, o Zênio já falei, né, que é como um dos maiores juízes de maior instância de decisão. A não ser que ele faça muita merda, a Atena não vai se meter. Só se ele fizer muita merda. Você tem a Flávia, que é a alfa maior da morte, que ela é basicamente a carcereira-chefe do Tártaro. Então, assim, cada um deles tem sua função e como eles auxiliam os olimpianos. E eu tento estabelecer nesse livro que não é só guerra, eles não só saem na porrada. Essa história é sobre um universo, um mundo com vários fatores. E mostrar que a pressão que os herdeiros, os protagonistas sofrem, não é só ser forte para sair na porrada com o próximo vilão que a Pelopidas vai mandar. Não, é sobre responsabilidade, legado, o que você quer ser, o que você quer fazer, o que você quer deixar para esse mundo. Então é muito linda essa história do segundo livro nesse ponto. Você tem o arco do torneio, porque assim, eu sou apaixonado, todo mundo sabe, eu sou apaixonado por anime e não existe anime decente sem arco de torneio. Então eu coloquei no segundo livro um arco de torneio que é o Exame Beta, que é outra coisa, gente. Tudo que eu falo nos livros anteriores vai aparecer nos próximos. Eu não coloco coisa para ser esquecida, tá? Eu não falei que para ser promovido eles passam por exames. Eu vou mostrar como é o exame para promoção de deuses beta. Por quê? Porque os protagonistas, mesmo sendo herdeiros, eles têm que se provar. Eles têm que provar que eles são os melhores, que eles são dignos de defender o Olimpo. E como eles fazem isso? Participando dessa competição, que tem várias fases, inclusive algumas bem maníacas. E para quem leu o primeiro livro, aquele arco lá deles na ilha de treinamento da Ártemis vai ficar no chinelo perto desse torneio. Sim, vão colocar eles, expor a eles a situação de quase morte pesadas. E tem várias reviravoltas que eu não vou adiantar aqui. Os pelopidianos vão ter um desenvolvimento melhor e deixar no ar uma coisa interessante para o terceiro livro, uma chavinha para o terceiro livro. A Pfeiffer tá ali vendo o que ela vai fazer, como se posicionar. As rainhas estão só de olho, porque o plano delas é em longo prazo. E os inimigos talvez mais marcantes que vai ter nesse segundo livro são os anjos malignos, que é um panteão de anjos renegados que foi selado há muito tempo. Eles querem vingança. Principalmente porque na última Guerra Santa da geração da Era, vários dos atuais olimpianos arrancaram as asas de alguns deles. Então eles querem vingança nos filhos dos olimpianos. Então tem esses combates, e são 6, eles são 12. Então ali também é outra questão, mostrar para eles, olha, vocês estão fortes, vocês ficaram mais fortes, mas só pura força não vai ser suficiente, vocês têm que extrapolar para o próximo nível. Por isso que o nome do livro é Ascensão. Eles têm que elevar o nível. Só que ao mesmo tempo eu gosto de passar essa mensagem nesse livro, nesse segundo volume da saga, que eles têm que aumentar o nível, só que eles não estão sozinhos. Esse fardo não é só deles. Então você vê muita ajuda e interação dos outros jovens da geração para mostrar, olha, tá, vocês são as pontas de lança, vocês são exemplo, só que vocês não têm que carregar o mundo nas costas de vocês. E assim, isso é uma coisa maravilhosa que eu quis inserir nessa obra, que é o caminho é difícil, mas se você tem bons amigos para te acompanhar, as coisas ficam melhores. Então, o segundo livro é sobre isso. Eu espero que vocês gostem e que se surpreendam com o plot twist do final, que revela quem vai ser a inimiga principal do terceiro livro e não é o que vocês esperam.
É uma quebra de expectativa muito grande. Ah, sim, antes de terminar, uma coisinha, tá? O segundo livro tem porrada, tem chuva de personagem novo, porque aqui eu apresento os outros panteões. Antes nós vimos assim um pouquinho dos nórdicos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aqui, meus colegas. Logo no começo, ali depois do arco da guerra, tem ali uma reunião com os deuses dos panteões principais. Então ali você tem uma grande interação de gregos, nórdicos, Shinto, egípcios, romanos, celtas e tudo que você imaginar. E os clãs, né? Você tem os dragões antropomórficos, as ninfas, as arpias, as kitsune. Então, assim, eu fui. Tem os ciclopes, minotauros, gigantes. Então, assim, eu fui bem a fundo nesse universo. E você vai ver, na própria equipe dos herdeiros tem isso. A Sônia mesmo tem dois dragões antropomórficos na equipe dela. Um é o namorado dela, o Ophian, e a outra é a Kate, que é uma das melhores amigas. Essa questão de dragões antropomórficos é muito legal. Você tem vampiros, a Medeia tá ali, a Medeia faz parte da equipe da Lunis. Então, assim, tem várias interseções muito legais. Esse segundo livro está muito divertido. Eu espero que vocês gostem. E deixe nos comentários até agora qual é o personagem favorito de vocês da saga.